Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como era esperado, o Dorival Júnior foi oficialmente desligado do comando técnico da seleção nesta sexta-feira. E a CBF, claro, já procura um substituto. Quem deve ser? Jorge Jesus é apontado como o mais cotado nesse momento. Será que vai dar certo a negociação? Será que se ele vier vai ser uma boa? A gente vai falar sobre tudo isso a partir de agora nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora, rapaziada, vamos falar de seleção porque é importante, as coisas estão mudando e a Copa do Mundo já é no ano que vem. A gente sabia que isso ia acontecer, né? Nesta sexta-feira tinha uma reunião agendada entre o Edinaldo Rodrigues e o técnico Dorival Júnior. Na verdade, uma saída já anunciada, né? Ele não quis falar depois da derrota acachapante que sofremos para a Argentina, e eu não falo nem do placar, né? Falo da maneira como ela aconteceu. O trabalho do Dorival realmente não aconteceu. Na verdade, o Dorival, que é um grande vencedor por clubes brasileiros, tem ótimos trabalhos, a seleção brasileira ela demanda outro tipo de exigência, inclusive dentro da peculiaridade que é você comandar um time de 3 em 3 meses, né? Quando esses jogadores se reúnem, não é fácil, gente, não é fácil. É uma condição completamente diferente, tem uma pressão, as entrevistas precisam ser de mais personalidade, nós estamos parados no tempo há muitos anos, então, assim, o Dorival estava enfrentando uma pressão tremenda e o trabalho realmente não surtiu efeito. Agora, é preciso dizer, o Dorival tinha que sair, tá? Vamos para o quarto treinador nesse ciclo. É uma loucura, é uma loucura. A gente está nessa fritura aí constante e a gente não sabe exatamente o que pode acontecer em termos de solução. Só para confirmar, né, o Dorival sai os seus auxiliares, né, entre eles o filho dele, o Lucas Silvestre, mas o Rodrigo Caetano, que era uma possibilidade de deixar a direção executiva ali, né, da CBF, ele permanece, juntamente com o Cícero Souza, também o Juan, ex-jogador, ex-zagueiro do Flamengo, do Inter, né, de clubes da Itália. O Juan segue como coordenador técnico. Então saiu o técnico, o treinador. E o Edinaldo Rodrigues, né? Tem que falar do Edinaldo, é o comandante da CBF, vai decidir por esse novo técnico. Se falou no Carlo Ancelotti, eu até fiz um vídeo recente aqui, a galera, né, falando, pô, esquece essa história, não é eu, gente, é a CBF que não larga a mão, que, sabe, ainda insiste nessa parada. O Ronaldo Fenômeno chegou a revelar que realmente houve um contato naquela oportunidade, mas tá cada vez mais difícil, né? E acho que pelo menos dessa vez a CBF não vai esperar pelo Ancelotti. Já se tem a ideia de que ele só viria se viesse depois do Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho. Só que tem uma data FIFA no começo de junho, dias 5 e 10. O Brasil joga dia 5 contra o Equador fora de casa e dia 10 contra o Paraguai dentro de casa. Até essa data, a CBF pretende já ter um novo comandante. Só que aí, como eu disse também no vídeo recente, os técnicos que vão disputar o Mundial de Clubes, eles meio que começam a ficar fora né, das opções, porque pô, você não vai deixar de ter essa vitrine que é o Super Mundial da FIFA, 32 clubes, vai parar o futebol, como o caso do Abel Ferreira. Você acha que o Abel Ferreira vai abrir mão desse Mundial de Clubes, mesmo que seja pela seleção brasileira? O Carlo Ancelotti no Real Madrid e ainda tem a Champions League e tudo mais. Então, assim, é muito difícil contar com esses treinadores. E a gente até abriu um pouco o leque para Guardiola, José Mourinho. Esses caras, Simeone, esses caras são muito valorizados, ganham altíssimos salários e dificilmente deixam os seus clubes na Europa para treinar seleções em qualquer que seja o continente. Mas tem um treinador que inclusive está no Mundial de Clubes e que abriria mão da participação nessa competição, que é justamente Jorge Jesus, comandante do Al Hilal, ex-técnico do Flamengo. Aos 70 anos, o português abriria mão de treinar o Al Hilal no Mundial para comandar a seleção brasileira. Eu já conversei com pessoas próximas ao Jorge Jesus e recebi a informação, isso não de agora, de que a seleção brasileira é o grande sonho da vida do Jorge Jesus. Ele tem como objetivo máximo treinar a seleção. Então, se vier o convite, gente, é muito difícil que ele recuse. Ele só teria feito uma exigência, né, de terminar a Champions Asiática, que
termina ali no começo de maio, e aí daria tempo, né? Porque essa data FIFA acontece no mês de junho. Claro, ele vai querer sair numa boa lá do Al Hilal, um convite de uma seleção do tamanho da seleção brasileira normalmente sensibiliza, né? Mas precisa ainda conseguir uma liberação. O fato é que por parte do Jorge Jesus haverá uma facilitação, digamos assim. E também tem uma informação nos últimos dias do meu amigo João Pedro Sgarbi, que tem boas fontes ligadas ao empresário do Jorge Jesus, de que ele foi oferecido à CBF. Então, imediatamente, assim que o Dorival começou a balançar, o empresário do Jesus já ofereceu ele para a CBF. Ou seja, não é só um caminho da CBF em direção ao Jesus, é do Jesus em direção à CBF. O que eu acho difícil que esse acordo não aconteça, na medida em que todos querem a mesma coisa. Claro que as conversas ainda precisam avançar em questões financeiras, logísticas e tudo mais. Agora, o Jorge Jesus conhece o nosso futebol num período curto, é verdade, em relação a outros profissionais, porque ele trabalha aquele semestre ali de 2019, né, no segundo semestre. Começa 2020, vem pandemia, ele renova com o Flamengo, né, consegue uma renovação e imediatamente, logo em seguida, se transfere para o Benfica, justamente porque o calendário aqui estava parado, né, não estava rolando futebol. Ele não quis esperar essa situação, tinha a questão da família também, e foi embora. Interrompendo um trabalho para a gente entender até que ponto o Jorge Jesus conseguiria ser hegemônico aqui no futebol brasileiro, como o Abel Ferreira foi no Palmeiras. Eu acho que o Abel, apesar de todas as dificuldades, né, apesar da instabilidade que o Abel esteja vivendo hoje no Palmeiras, o Abel conhece mais o futebol brasileiro do que o próprio Jorge Jesus. Agora, o Jesus também é um cara de mundo, né? Um cara que treinou em vários continentes, um cara que montou uma equipe fantástica em 2019 e a gente até hoje lembra daquele jeito de jogar, e eu acho que esse é um problema também, porque a gente vai querer transpor para a seleção aquele jeito de jogar e você precisa de peças para isso. Ok, ele vai ter jogadores espalhados no mundo para convocar com aquelas características, mas será que temos esses jogadores? Então, tudo isso é questão. E tem a questão Neymar, porque o Neymar sai do Al Hilal com o Jorge Jesus dando declarações de que o Neymar não tem o comprometimento que o Cristiano Ronaldo tem, por exemplo. Bom, isso é uma grande verdade, né? Mas, enfim, dizendo que o Neymar não estava no nível dos demais e por isso incomodava. O Neymar ficou chateado com essa declaração do Jesus. Agora, isso vai ter que ser aparado e construído. E se a CBF resolve por chamar Jesus, essa frase é importante, dentro desse contexto, me parece um recado também ao nosso principal jogador, do tipo, agora vai ter comando. E se você quiser jogar, você não vai ser mais o dono do time, você não vai chegar a hora que você quer, você não vai escolher o jeito de jogar, você não vai ter uma seleção montada para você, como o Dorival chegou a dizer na entrevista pré-data FIFA, em que ele falou, estávamos pensando, né, com um jeito de jogar voltado para o Neymar, agora temos que mudar tudo. O Dorival chegou a dizer isso. Eu acho que agora não vai ser mais assim. Ou o Neymar se encaixa num time do Jorge Jesus, ou ele vai ficar meio à mercê. Só que a gente depende dele e o Jesus também não é burro. Ele sabe que ele vai precisar de bons jogadores. Agora, o Neymar vai ter que estar bem, não apenas tecnicamente, fisicamente, de uma maneira comprometida. Isso talvez seja até positivo. Eu confesso para vocês que eu acho o Jorge Jesus um baita treinador, né? Fez um trabalho brilhante aqui no Brasil, além de outros, mas, sei lá, eu tinha para mim que o Abel Ferreira estaria mais pronto, mais próximo e mais conhecedor de tudo aqui. Mas a maneira como o Abel também tem desenvolvido aí as suas ações nos últimos tempos não tem recomendado, né? E ele sempre foi um crítico à CBF, ao sistema, então eu acho que isso deve tê-lo afastado dessa possibilidade, se é que ele queria. O Felipe Luiz é um cara que existe um conceito lá no Flamengo, os caras estão apavorados de que o Felipe Luiz vai ser convidado. Inclusive, os dirigentes estão dizendo ao Felipe Luiz que ele não deveria aceitar. E o próprio Felipe Luiz teria dito nos bastidores de que nesse momento não aceitaria. Eu confesso para vocês que eu não sei, porque uma coisa é você dizer, não, tô bem aqui agora, e realmente ele tá no Flamengo, né? Tem um projeto bacana para ele. Agora, eu não sei se quando bate o telefone, né? Felipe,
você vai ser o técnico da seleção brasileira. Eu não sei. Mas eu não sei se isso vai acontecer exatamente porque o Felipe Luiz não tem 30 jogos como técnico profissional. Então, talvez por isso, pelo momento da seleção, a CBF se volte para um técnico bem mais experiente, renomado, e nesse caso seria o Jorge Jesus. E acho que a gente está migrando aí para um estrangeiro, tá? Com exceção do Felipe Luiz, que acho que está se formando como um possível técnico de seleção, o fato de ser um estrangeiro chama muita atenção. A gente não se volta mais para técnicos brasileiros. E o Dorival, e o Fernando Diniz, e o Ramon Menezes, eles não deram jeito na coisa. E aí, o que vocês acham que a CBF tem que fazer e que vai fazer? Qual a sua opinião? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!